Bom dia, desejo que vocês estejam bem, que esteja tudo bem por aí. Hoje o nosso tema é os florais de Bach, como os florais de Bach podem auxiliar as mulheres que têm dores pélvicas, né? Essas mulheres, elas têm um padrão, né, de dor. Muitas vezes é um padrão crônico, nem sempre é uma coisa... para ser classificado dor pélvica não é uma coisa aguda, né? Bom dia, querida Scarlett. Não é uma coisa aguda. Para ser classificado como dor pélvica, no geral, já é crônico, né? Tem alguém querendo participar aqui no nosso encontro. É uma moça também, né? Ela pode. Não, verdade, todo mundo pode. Ó, então, é assim, a gente tem que olhar, muitas vezes, dentro dos florais, como a gente trata a questão emocional, a gente tem uma tendência a olhar para essas questões como se fossem... A gente entender a causa, sabe? Fosse tratar a causa. Qual é a questão emocional que vai gerar essa desarmonia, né? Qual é a questão emocional dela que trouxe para a vida dela, né? A dor pélvica, seja pela endometriose, seja pela inflamação, às vezes até por conta de bactéria, né? Tem várias bactérias que elas podem, a clamídia é terrível, que ela pode, a bactéria que é vaginal, ela pode subir e contaminar a pelve, e às vezes isso acontece de forma sem sintoma. E quando vai aparecer o sintoma, vai aparecer a dor pélvica, já está muito grave. E muitas vezes, é isso também que a gente tem que pensar. O que acontece? Ela tem a questão, por exemplo, dessa questão da uma bactéria, né? Que vai, essa infecção vaginal vai gerar a infecção pélvica. E quando ela acontece sem sintoma, ela vai contaminando toda a pelve dela e ela não sente dor. Na hora que ela começa a ter algum sintoma, que ela vai buscar o tratamento, né, que ela vai buscar o médico para ver o que está acontecendo, muitas vezes ela pode estar com uma lesão grave, ela pode ter lesado a tuba dela, é muito comum essa lesão acontecer na tuba e aí ela ficar infértil, né, ela não conseguir mais ter filho de forma natural. Às vezes pode acontecer com ela muito jovem ainda. No caso da endometriose, a endometriose acompanha a mulher desde a adolescência. Ela sempre vai apresentar aquele sintoma, aquela cólica forte. Com o passar dos anos, mais perto dos 30 anos, aquela cólica, ela começou a ter uma dor ou outra durante o período do ciclo menstrual, não só durante a menstruação, né? Então ela começa a ter alguma dor antes e assim ela vai aumentando essa dor, né? Essa dor vai... e ela vai levando aquilo, como é cólica, é normal. Na hora que ela vai descobrir que aquilo é endometriose, ou às vezes ela vai descobrir porque ela vai tentar engravidar e não vai conseguir, ela vai descobrir que a endometriose pode ser a causa dela não estar conseguindo engravidar. Então, entendo que nem sempre é tão fundamental a gente ficar olhando para essa mulher, tentando entender qual é o sintoma, qual é a causa, né? Qual é o sintoma que é a causa dela ter essa dor, dela ter essa desarmonia na pelve dela que vai gerar essa situação. Muitas vezes a gente tem só que olhar para o agora. O que ela está sentindo agora? Quais são as questões agora? Quais são as consequências e como ela lida com essas consequências, né? Como ela lida com toda essa questão. Um floral que eu penso ser muito importante nesse processo de dor pélvica é o Crab Apple. Por que o Crab Apple? Porque ele é um floral, primeiro, de limpeza, né? Então, a gente pensa que a mulher que tem uma dor crônica, que sempre tem dor, né? Ela vai ter tomado medicação, né? Então ele vai entrar
nessa ajuda para limpar o corpo dessa medicação. Ele vai entrar nesse processo de limpeza de alimentos também, né? Por quê? Porque muitas vezes é contaminação. Às vezes ela tem uma questão com umidade, e essa questão com a umidade que faz ela ter dor, né? E aí, essa umidade vem da onde? Da alimentação. Ela tá tentando mudar o padrão dela de vida, mas nem sempre é tão rápido, tão fácil. E nem sempre acontece tão rápido, por mais que ela mude, às vezes está muito acúmulo ali. O Crab Apple vai ajudar nesse processo dessa limpeza, né? E um outro fator fundamental do Crab Apple é a aceitação. Ele ajuda a gente a aceitar o corpo da gente, a aceitar como é, né? Entender esse corpo, porque quais são as consequências, né? Então, aceitar um corpo que às vezes tem dor e ela vai ter que conviver com essa dor. Muitas vezes, dor pélvica não é diagnosticada. Muitas vezes não se entende, a mulher apresenta dor pélvica e ela não é diagnosticada. Outro dia até eu postei um livro, eu estava lendo um livro que não tem absolutamente nada a ver com ginecologia. É um livro sobre filosofia que eu estava lendo, né? E ele falava da dor de mulheres que relatam ter dor no útero depois de ter feito esterectomia. E vocês sabem que eu fiz esterectomia, né, o ano passado, por conta do câncer de ovário, em maio do ano passado, né, dia 27 de maio. E eu sinto dor, eu sinto cólica. E aí eu ficava dizendo, às vezes eu digo pro meu corpo assim: ei, amigo, você não tá mais aí. Por que você tá doendo? Eu sinto dor como se estivesse ovulando, eu sinto cólica como se fosse cólica menstrual. E eu questiono a médica e eles fazem: não. Dor fantasma é só de membro. E eu sempre desconfiei disso. E aí eu leio isso nesse livro e até postei no Stories isso. Porque é isso, você tem que conviver com aquela dor e você entender, aceitar a consequência, né? Por exemplo, eu posso entrar nesse processo sem entendimento nenhum e passar a ter mais dor, e ter mais sensação ruim porque eu tenho essa dor, e aí entrar num processo, sabe, maior, e essa dor pode crescer, porque a minha atenção vai ficar demais nela. O que pode acontecer? O Crab Apple pode me ajudar a aceitar essa questão. Se eu tive uma infecção vaginal, essa da infecção vaginal gera uma culpa gigantesca, porque ela vai entender por que ela teve essa infecção vaginal, se é uma questão de promiscuidade, se ela ou então se ela acabou namorando com alguém que tinha que não respeitou, por que ela fez por que ela tinha esse olhar, essa questão aí de se entregar para alguém que não a respeitou, então a culpa e o paine, ele é muito comum também para a gente ter que usar. Porque o que ela fez, né? A tendência, eu ouvi uma palestra esses dias também que a professora, ela dizia assim, que ela sonha com um dia que ela vai ter uma pena para pessoas que dizem que o doente é o causador da doença. Ela queria poder prender as pessoas que falam isso para os doentes, né? Eu entendo que a gente tem responsabilidade sobre aquilo. Agora, você ter responsabilidade, daí você ter culpa, mas como é que você coloca isso para o doente? Como é que você coloca isso para a mulher? Ela sente que ela fez algo de errado, né? Então ela sente culpa. É muito comum ela sentir culpa. Culpa pela decisão. Mulheres que têm dificuldade para engravidar. Lá na frente, com 38 anos, 39 anos, é óbvio que tanto ela vai escutar, quanto ela vai pensar que ela tinha por que ela não decidiu antes ter filho, né? Por que ela não fez a decisão dela antes, o que ela estava esperando, o que é importante, e assim vai dentro da vida dela, né? Então, ela vai... Esses dois florais são florais muito, muito valiosos. Um outro floral é o mustard.
O mustard para tristeza. O mustard, ele também é fundamental tanto na causa quanto na consequência, né? Por quê? Porque ela tem tristeza, né? Alguém que tem dor, alguém que tem dor o tempo todo, né? Tem dor, muita dor sempre, ou uma dor muito forte todo mês, porque naquela expectativa, ou tem dor durante todo o ciclo menstrual, toda hora tem dor, aí vai namorar, tem dor, vai ter relação sexual, tem dor, ela vai fazer um exercício, tem dor, né? Então, como é que é isso para ela? Ela pode ter essa tristeza ali dentro, não todas as mulheres, obviamente, depende da aceitação, depende de como ela lida com a situação, mas a dor é algo que consome muito a alegria, né? Por isso que é um grande desafio para pessoas que têm dor crônica. Eu acho que talvez o grande desafio das pessoas com dor crônica é manter a alegria, é cultivar momentos de prazer. Então, a gente com o floral, o mustard, ele é fundamental, porque ele vai tratar essa tristeza, esse estado de como eu posso falar? Esse estado de tristeza, sabe? Essa coisa assim que, tudo consome, porque ela tá num lugar bom, ela sente a dor. Ela sente a dor, né? O mustard ajuda muito. E a gente, como acupunturista, a gente trabalhar, né, a energia do coração. Então, quando a gente trabalha a energia do coração junto, porque não basta eu cuidar dessa tristeza, não basta eu olhar para o pulmão e fortalecer o pulmão para essa tristeza não enraizar. Eu preciso olhar para o cardíaco, eu preciso olhar para o coração dela. Ela precisa entender e ela ter força para ele buscar quais são os momentos de prazer dela. Né? Aonde ela vai buscar prazer? Porque é nesses momentos de prazer que ela vai cultivar. Eu tenho uma tia, né, que hoje está num outro plano, que me deu muitas lições maravilhosas na minha vida. E ela tinha dor crônica, dor gravíssima crônica. E uma vez ela estava indo para a Europa e eu falei assim, mas se não tá tão mal, ela tinha até vindo aqui em São Paulo, passar em consulta com o Dr. Vu, né, que é o grande mestre da minha vida, dentro da acupuntura, né, eu era assistente dele na época, ela veio pra cá só pra passar em consulta com ele, para tentar uma outra alternativa, ela não morava aqui em São Paulo. E eu falei assim, tia, mas você vai viajar semana que vem, como é que você vai com essa dor? Ela falou assim, filha, dói aqui e dói lá. Então, que doa lá, pelo menos eu tô me divertindo. Eu nunca esqueci essa lição dela, sabe? Eu nunca deixei de fazer nada porque eu tava com dor, né? Eu nunca deixei de fazer nada porque então vamos lá fazer o que tem que ser feito. Talvez eu não aprendi tanto a alegria, mas tô aprendendo, né? Tô aprendendo a buscar essa alegria, né? De que não tem problema, né? Não importa se se eu tô com dor, eu tô com dor. Eu tô com dor aqui, é triste, eu tô com dor alegre, então vamos ficar com dor alegre. Vamos ficar com dor alegre, né? Então essa é uma grande lição e é um trabalho muito importante que a gente, enquanto terapeuta, e quem tá aqui, a maioria esmagadora é acupunturista também, então o nosso trabalho de fortalecer a energia do coração, fortalecer a energia do coração, porque é o coração que vai dar essa alegria de fazer a gente ressurgir das cinzas, sabe? Tipo fênix. É o coração que gera essa alegria. É o coração que vai fazer com que isso cresça, entendeu? E que a gente consiga superar isso tudo. Falando em superar, um outro floral muito importante é o Elme. Ela precisa acreditar que ela é capaz de passar, né? Ela é capaz, tem algumas pessoas que recebem o diagnóstico de uma infertilidade causada por alguma questão de uma dor pélvica, recebe o diagnóstico do motivo da dor pélvica, por exemplo, pode ser a endometriose, né?
uma DIP, da doença inflamatória pélvica, né? E ela lida com aquilo como o pior, né? O pior diagnóstico que ela podia ter na vida dela, né? É a forma como ela sente, não tem nada de errado. É como ela sentiu, e sempre o que é importante pra gente olhar é como ela tá sentindo. E aí ela entende que ela não é capaz de lidar. Ela não dá pra ela lidar. Ela, é demais pra ela. É demais pra ela, né? Não dá, é muita coisa, é impossível. Então, o Elmi vai colaborar muito, né? De que ele vai dar essa calma que você dá conta, né? Você chegou aí, é porque você vai conseguir lidar de alguma forma. Outro floral importante, eu tô com uma cola aqui. Ah, tá. O Rock Water. O Rock Water também é um floral fundamental nesse processo. Por quê? Porque ele traz flexibilidade, né? E eu posso pensar também nas duas formas. Viu como tá muito junto a causa e a consequência? Por isso que a gente abrir a nossa boca para dizer para ela: isso é porque você é inflexível, isso é porque você é triste, isso é porque você não... Gente, eu costumo dizer: cuida da sua vida. Né? Cuida da tua vida, não fica falando o que é, o que não é do outro, porque as coisas estão muito juntas, né? Quando você tá olhando uma pessoa aqui na frente, você tá olhando porque ela é agora. Depois de dor, depois da história que ela viveu, não adianta ficar olhando para ela e dando palpite do que ela é agora. O Rock Water, por exemplo, da flexibilidade. A pessoa que ela tem dor crônica, na pelve ainda, que é um centro de movimento, né? É o que vai dar o balanço para o nosso corpo, é o que vai dar, dentro na mulher, então, é todo o balanço, né? Que a gente chama de ginoide, que é o rebolar, que é a característica feminina. Então, se você fere o seu feminino de alguma maneira, esse balanço, essa questão feminina, ela vai diminuindo, né? Você vai, pra que eu tenho isso aqui? Isso aqui é muito ferido pra mim. Pra que eu tenho que segurar isso aqui? Segura, e aí não rebola mais, não se mexe mais, fica firme, rígida. Isso pode ser consequência de tanta dor. Tanta dor ela tem que ela foi parando, porque ela vai tentando proteger aquela região. Quanto menos eu mexer, menos eu vou ter dor. Pode ser uma causa, pode ser um bloqueio que ela tenha nessa região, que aí fez com que ela não se movimentasse tanto, que faz com que ela não se deixasse fluir a energia naquela região, e essa estagnação de movimento vai gerando uma inflamação, vai gerando um bloqueio ali que falta movimento, que falta circulação ali e gera dor. Claro que pode, mas como é que você sabe? Como é que você vai saber? Como é que você vai adivinhar que é causa ou é consequência? Se aquele bloqueio energético que ela tem ali na pelve é porque ela ficou bloqueada durante a vida toda e não se permitiu viver, não se permitiu se entregar para essa feminilidade, ou porque de tantos anos de dor ela foi bloqueando aquilo e se protegendo. Não é da nossa conta, né? A nossa conta é o quê? Nossa conta é cuidar dela agora, o que ela tem neste momento. Nesse momento eu percebo um bloqueio pélvico nela. E esse bloqueio pélvico vai gerando todo um bloqueio na vida. Porque se ela bloqueia a pelve, ela bloqueia o feminino dela. E se ela bloqueia o feminino dela, ela pode bloquear caminhos, ela pode tomar decisões baseada nesse bloqueio e aí atrapalhar a vida dela. Então o Rock Water vai ajudar muito. Pontos da pelve, né? Tanto pontos na parte posterior, pontos da crista ilíaca são fundamentais para a gente conseguir ganhar esse movimento, conhecer exercícios que a gente pode orientar essa mulher para que ela movimente essa pelve, né? Os movimentos de báscula, dança, orientar aquela dança é muito importante. Não sei dançar, dança sozinha na sala, fecha a janela, não deixa ninguém ver e dança, né? Movimenta esse quadril.
né? A mulher, quando ela está entregue, a mulher, quando ela está solta, quando ela vive aquilo, ela vive aquela verdade, o quadril dela é solto. Ela busca a vida dela, ela busca o prazer dela, ela busca o sentido da vida dela, pelo movimento que acabe, que é o movimento ginoide, que é o rebolar, que é o movimentar. Então é muito importante a gente olhar para essa questão desse movimento, né? Que mais? O Wild Rose também, né? O Wild Rose é para quando ela desiste, ou ela está perto de desistir, ela está cansada já, né? Ela teve tantas consequências diante dessas dores, tantas consequências diante dessas histórias, que ela cansou, ela está cansada. Então, talvez ela diga, cansada que eu falo, mas no sentido de desistir mesmo, né? Talvez ela diga, não, eu não quero mais, não tá bom para mim, né? Não é isso que eu quero, tá bom, não vou mais tentar melhorar, é isso, é a minha, não. Aí o Wild Rose vai entrar nessa questão de a gente conseguir fazer dar esse ânimo de novo para ela, poder voltar, né, para esse ânimo. De novo, para fazer uma relação com a acupuntura, né, que aí a gente tem que trabalhar rim, né, rim e fígado, né, fígado para dar o movimento, para dar essa impetuosidade, né, essa busca, essa necessidade de ir, né, novamente, e a força de vida aí que o rim pode dar. O que mais? O Olive. O Olive também é muito valioso. Nossa, por que ele é valioso assim? Porque é muito comum ter fadiga. Por exemplo, se for endometriose, a fadiga ela é uma consequência da endometriose. É um dos sintomas da endometriose é fadiga. Mesmo que não for endometriose, a mulher que tem, a pessoa, de qualquer forma, né, mas a gente está falando das mulheres que tem dor crônica, ela desenvolver fadiga crônica é um caminhando do lado do outro. E tanta inflamação no corpo também pode desenvolver essa fadiga, né? Então, o Olive vem ajudar aí para sustentar, dar essa força, não que vai fazer com que ela fique às vezes uau, né? Fala assim, então agora eu vou tomar e eu vou melhorar muito. Não assim, mas no sentido de, vamos lá então, eu consigo, né? Eu consigo. É a exaustão, sabe? A exaustão que vai daqui a pouco combinar com aquele Wild Rose lá. Que às vezes essa exaustão que vai levar pro desespero, a questão de você deixar e acabar e falar, não, desisto, eu não quero mais fazer, né? O Wild Oat também, o Wild Oat, ele vai ajudar, por quê? Porque às vezes ela tem que tomar decisões, né? Então, imagina uma moça de 30 anos que é solteira e que descobre que tem uma endometriose mais grave e tem que fazer cirurgia. Uma pessoa no quadro, ela tem que decidir se ela vai ter filho ali ou não, né? Ou se ela vai congelar ovos, ou se ela vai... Sempre é melhor ter um filho, né? A maior certeza é você tentar ter um filho ali. Congelar óvulos você está deixando uma grande chance, mas não é certeza absoluta, né? Você tem só os óvulos congelados. Aí você vai tentar ter o embrião. Eu tive uma paciente, ela tinha 32 anos e ela descobriu a infertilidade, né? E então, ela namorava há 7 anos. Quando, na hora que o médico deu o diagnóstico para ela, e aí explicou, então você precisa ou ter o filho, ou precisa tomar alguma atitude, né? Agora, se você quer ter filho algum dia. E ela queria muito ter filho, e ela tinha certeza, então, que ela ia engravidar, né? Ela há 7 anos namorando, e ele terminou com ela, que ele não queria isso, que não era isso, que não era o momento, e ele terminou com ela. Então, ela teve que tomar várias decisões. Primeiro, uma decisão que parecia que era fácil, de contar com o namorado e ter a ilusão da resposta dele, né? Depois a decisão de terminar aquilo e aí no meio desse diagnóstico e tudo. Depois a decisão de fazer um tratamento tão caro
e que tão desafiante, né? Que são alguns ciclos que tem que ser feitos, né? Para ela conseguir congelar os óvulos dela. Então, é muito desafiante e muitas vezes envolve essas decisões. E a gente tem que escolher qual é o caminho que a gente quer na vida da gente, né? O que a gente quer para nossa vida, o que a gente deseja. E aí o Wild Oat ajuda muito, porque ele liga com o nosso propósito, né? Vai ligar com o nosso propósito. Fazendo um canal de novo, fortalecendo, enraizando a alma rum. Quando eu fortaleço e enraizo a alma rum, eu estou fortalecendo e ajudando a pessoa a tomar decisões, né? Se conectar com o propósito dela e entender o que ela está buscando, né? O que ela está querendo da vida dela. Ah, falei bastante, hein? Várias dicas aí dos florais, de como eles colaboram. Até misturei com a acupuntura, porque eu trabalho junto, né? É muito difícil eu conseguir olhar num único... Olhar para uma única coisa, né? Olhar só para um lado, só para o floral ou só para a acupuntura. Eu sempre olho para os dois, porque realmente o meu trabalho é um trabalho junto, de fazer o floral junto com a acupuntura. Desejo que vocês tenham gostado. Passei bastante informação aqui. E até semana que vem. Semana que vem, na terça-feira, direitinho. Ontem eu estava impossibilitada, tá bom? E por isso que eu transferi para hoje. Um beijo grande e fiquem com Deus, viu?